Existem histórias que parecem ficção científica, até que documentos oficiais provem que elas realmente aconteceram. Durante décadas, governos ao redor do mundo conduziram experimentos secretos que nunca foram feitos para ser de conhecimento público. Arquivos classificados, pesquisas silenciosas e programas que desafiam os limites do que entendemos como ciência. Mas entre todos esses projetos obscuros, existe um que se destaca por sua natureza incomum, quase inacreditável. Um programa financiado por agências de inteligência, voltado não para armas nucleares ou tecnologia avançada, mas para algo muito mais estranho, o potencial oculto da mente humana. Olá, seja bem-vindo ao canal Buscador do Desconhecido. Esse é um canal dedicado a explorar mistérios reais, arquivos secretos, fenômenos inexplicáveis e projetos que foram mantidos nas sombras por décadas. Aqui nós não tratamos o desconhecido como simples teoria, mas como um campo de investigação, porque muitas vezes a verdade não está naquilo que é amplamente divulgado, mas naquilo que permanece escondido em documentos esquecidos, relatórios desclassificados e histórias que quase ninguém comenta. Hoje vamos mergulhar em um dos programas mais controversos já financiados pelo governo dos Estados Unidos. Um projeto que existiu oficialmente, recebeu investimento por mais de 20 anos e tinha um objetivo tão incomum que até hoje gera debates entre cientistas, militares e pesquisadores. Esse projeto ficou conhecido como o Projeto Stargate. Contexto histórico: a Guerra Fria. Para entender por que esse projeto surgiu, precisamos voltar a um dos períodos mais tensos da história moderna, a Guerra Fria. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a viver sob uma tensão constante entre as duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Diferente das guerras tradicionais, esse conflito não era travado apenas em campo de batalha, mas também nos bastidores, nas agências de inteligência, nos laboratórios científicos e nas disputas por supremacia tecnológica. Era uma guerra silenciosa, estratégica e psicológica. Nesse cenário, qualquer possível vantagem tecnológica ou informacional poderia definir o equilíbrio global de poder. A corrida espacial, o desenvolvimento nuclear e os avanços militares não eram apenas demonstrações de força, mas ferramentas estratégicas para garantir domínio geopolítico. Dentro desse contexto, começaram a surgir relatórios de inteligência indicando que cientistas soviéticos estariam explorando pesquisas relacionadas a fenômenos psíquicos, percepção extrasensorial e capacidades mentais não convencionais. Para muitos analistas americanos, ignorar essa possibilidade poderia significar correr o risco de ficar atrás em uma área potencialmente estratégica. O nascimento do programa secreto. Foi nesse clima de tensão e paranoia estratégica que surgiram as primeiras iniciativas que mais tarde dariam origem ao projeto Stargate. Nos anos de 1970, diferentes agências de inteligência dos Estados Unidos passaram a financiar pesquisas voltadas ao estudo de habilidades psíquicas em ambientes controlados. Parte dessas pesquisas foi conduzida no laboratório e Instituto de Pesquisas de Stanford, onde cientistas começaram a estudar indivíduos que afirmavam possuir capacidades mentais incomuns. O objetivo não era espiritual, religioso ou filosófico, era estratégico e militar. A pergunta central era simples, mas extremamente ousada. Seria possível obter informações sobre locais distantes utilizando apenas a mente humana? O conceito de visão remota. Dentro do programa, surgiu um conceito que se tornaria o núcleo de todas as pesquisas, a chamada visão remota. Essa habilidade era definida como a capacidade de descrever pessoas, objetos ou locais distantes sem qualquer contato visual físico ou direto com o alvo. Os experimentos seguiam protocolos rigorosos. Os participantes recebiam apenas coordenadas numéricas ou códigos aleatórios, sem qualquer informação adicional. Eles não sabiam o que estavam descrevendo, onde ficava o local ou qual era o objetivo da sessão. Mesmo assim, alguns participantes começaram a fornecer descrições que, segundo os relatórios, apresentavam correspondências curiosas com os alvos reais. Estruturas geográficas, edifícios, ambientes e características físicas eram relatadas com níveis de detalhes que chamaram a atenção dos pesquisadores envolvidos no projeto. Os principais participantes dos experimentos.
Entre os nomes mais conhecidos associados ao programa estava Eagle Swan, considerado um dos pioneiros na pesquisa sobre visão remota. Seus testes foram conduzidos sob condições controladas, e diversos relatórios indicavam que ele conseguia descrever alvos distantes com consistência acima do esperado estatisticamente. Outro participante relevante foi Pat Prince, um ex-policial que participou de sessões experimentais nas quais descreveu supostas instalações estrangeiras consideradas estratégicas durante a Guerra Fria. Segundo documentos analisados posteriormente, algumas de suas descrições foram avaliadas por analistas de inteligência como potencialmente úteis, o que aumentou ainda mais o interesse no desenvolvimento do programa. Resultados controversos. Com o avanço das pesquisas, a visão remota deixou de ser apenas experimento teórico e passou a ser testado em simulações mais aplicadas. Os participantes eram convidados a tentar descrever alvos reais, incluindo locais desconhecidos, estruturas estratégicas e ambientes geográficos distantes. Alguns relatórios indicavam resultados considerados anômalos, enquanto outros apresentavam descrições vagas ou imprecisas. Essas inconsistências se tornam uma das principais críticas ao projeto. A comunidade científica questionava a dificuldade de replicar os resultados de forma confiável, um fator essencial para qualquer validação científica. Ainda assim, o financiamento continuou por anos, o que levanta uma questão intrigante. Se os resultados eram tão inconsistentes, por que o programa permaneceu ativo por mais de 2 décadas? Uso militar e interesse estratégico. Durante a Guerra Fria, a lógica estratégica era baseada na prevenção. Mesmo a menor possibilidade de uma vantagem tecnológica ou informacional era suficiente para justificar investimento em áreas altamente experimentais. Dentro dessa mentalidade, investigar habilidades psíquicas não significava necessariamente acreditar nelas, mas sim evitar ser surpreendido por possíveis avanços do adversário. Relatórios desclassificados sugerem que visualizadores remotos foram testados em cenários que simulavam aplicações reais, incluindo a tentativa de localizar alvos estratégicos, analisar estruturas desconhecidas e fornecer descrições preliminares de locais de interesse. Embora os resultados não fossem conclusivos, eles foram considerados intrigantes o suficiente para manter o programa ativo por anos. Críticas científicas e ceticismo. Apesar do interesse governamental, o projeto Stargate enfrentou forte resistência da comunidade científica. Muitos pesquisadores argumentavam que os resultados não eram consistentes, apresentavam um viés interpretativo e careciam de validação empírica sólida. Outro ponto crítico era a subjetividade das descrições fornecidas pelos participantes. Diferente de dados objetivos, as informações obtidas através da visão remota exigiam interpretação, o que abria margem para erros, coincidências e análises tendenciosas. Mesmo assim, o projeto continuou recebendo financiamento, demonstrando que, do ponto de vista estratégico, o governo considerava a pesquisa relevante o suficiente para ser mantida. O encerramento oficial do projeto. Em 1995, após mais de 20 anos de pesquisas, o governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente o encerramento do programa. A justificativa pública afirmava que a visão remota não apresentava utilidade operacional consistente para fins de inteligência. Avaliações independentes indicaram que, embora alguns resultados fossem curiosos, eles não eram confiáveis o suficiente para aplicações estratégicas reais. Com isso, o financiamento foi interrompido e o projeto foi oficialmente encerrado. No entanto, milhares de páginas de relatórios, análises e registros experimentais permaneceram arquivadas por anos, muitas delas classificadas até décadas depois. Décadas após o seu encerramento, o projeto Stargate continua sendo um dos programas mais enigmáticos já financiados por agência de inteligência. Ele não comprova definitivamente a existência de habilidades psíquicas, mas revela algo igualmente intrigante. O fato de que instituições governamentais consideraram o potencial da mente humana digno de investigações estratégicas por mais de 20 anos. Isso levanta uma reflexão profunda. Até que ponto a mente humana ainda é um território desconhecido? Quantas capacidades cognitivas permanecem além da compreensão científica atual? A história mostra que muitas ideias antes consideradas impossíveis foram posteriormente compreendidas com o avanço da ciência. O projeto Stargate pode não ter fornecido respostas definitivas, mas deixou um legado de perguntas que continuam ecoando até hoje. E talvez
Este seja o verdadeiro mistério. Não se a visão remota funciona ou não, mas o motivo pelo qual ela foi levada tão a sério em um dos períodos mais estratégicos da história mundial. Porque no final, o desconhecido não é aquilo que não existe, é aquilo que não foi completamente compreendido. E este foi o primeiro registro do canal Buscador Desconhecido, onde os mistérios reais, arquivos secretos e verdades ocultas serão investigadas sem filtros.